Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira/segunda edição desta segunda-feira. A galerinha aí pegou o trocadilho, como sempre, com muitas informações. Então já chega deixando, ó, o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Beleza? E, ó, amanhã, meu Deus, tem primeira fase de Copa do Brasil. Vasco é um clube traumatizado nessa competição nos últimos anos e, ó, tem muita novidade sobre o jogo, tá? Mas a situação é a seguinte: para você engajar ainda mais com a partida, por que não fazer a tua fezinha lá na 1xBet? Link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá e se cadastra para poder apostar. Além de apostar e se divertir com segurança e tranquilidade na maior do mundo, se você usar a palavra promocional Futebolaco com temudo e no final, eles dobram aí o seu primeiro depósito até R$ 1.520 de bônus. Você não ouviu errado. Além de apostar com segurança e tranquilidade na maior do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quem é um fã do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, esse parceiro comercial é fundamental para o nosso canal continuar no ar. Então, se você gosta do Dieguinho, gosta do meu trabalho, me dá essa moral se cadastrando na 1xBet. Mas tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui no canal. Mas, Dieguinho, não vou apostar amanhã. Não tem problema. Faça o teu cadastro lá. Quando você quiser apostar, teu cadastro já está feito, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, primeiro vamos começar falando do jogo entre Vasco da Gama e Marcílio Dias. Temos aí desfalques de peso, tá? Desfalques não, um desfalque de peso. Infelizmente, o Dimitri Payet tá fora da partida, tá? O Vasco informou, através de um comunicado, de que o jogador sofreu aí uma forte carga viral de gripe. Com isso, tá fora da partida, sequer viajou com a delegação para Santa Catarina. Falando de viagem da delegação, mais uma vez, galera que quer recepcionar o Vasco, fazer festa, não adianta ir para o aeroporto de Navegantes. A delegação vai descer pela pista, ali mesmo já pega um ônibus e sai sem contato com o saguão do aeroporto. O Vasco, sim, vai recepcionar seus torcedores no hotel, como tem feito em todos os jogos que o Vasco tem feito agora fora do Rio de Janeiro, tá? Então, vou ver se eu consigo pegar a informação de qual é o hotel. Então, se organize para poder receber o Vasco no hotel e não no aeroporto, tá bom? Então, tá feito o registro aí. Inclusive, vou passar para vocês aqui a lista de relacionados de forma alfabética, tá? O Adson, David de Luca, Eric Marcos, Galdames, Rolls, João Vitor, Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Medel, Paulo Henrique, Praxedes, Puma Rodrigues, Rojas, Rossi, Serginho, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. O Ryan não tem sido relacionado para as partidas, tá bom? Então esses são os jogadores relacionados para a partida. Inclusive os jogadores já treinaram nesta segunda-feira no CT Boacir Barbosa e já saíram rumo aí a Santa Catarina. Tá passando para vocês aí algumas fotos dos jogadores saindo do CT Boacir Barbosa. Lembrando, inclusive, que o vídeo que eu deixei para vocês aí na abertura foi uma brincadeirinha que o Vasco fez com os jogadores, de trechos de músicas aí que a torcida do Vasco canta para os jogadores e para o time nas arquibancadas, tá bom? Então também foi saindo ali do CT. E o GE conseguiu apurar uma provável escalação do Vasco. Quem ganha a vaga do Payet é o Adson, né? A troca simples aí. O Payet que vem jogando de ponta esquerda, então o Adson vai cair ali por aquele lado esquerdo. O Vasco tem jogado num 3-4-3 e não num 3-5-2, como eu tenho visto algumas pessoas replicarem sem observar a distribuição do time dentro de campo. Então fica ali um ponta do lado certo com o pé certo. E segundo apurou o GE, duas mudanças devem ocorrer por opção do Ramon Dias. O David deve deixar a equipe titular para o Rossi ganhar uma oportunidade. Aí esse tripé de atacantes ficaria Adson, Verrete e aqui o Rossi. E uma outra modificação seria a saída do João Vitor para a entrada do Rojas, tá? E aí atuando no 3-4-3 com o Rojas como zagueiro pela direita, o Medel centralizado, o Léo na esquerda, dois volantes aqui, Galdames e Zé Gabriel, os dois aulas, Paulo Henrique e Piton, e os três atacantes, Adson, Verrete e Rossi, tá? Eu ainda acho que o Rossi
Não sei se o Rossi vai ser titular não, acredito que mais que deva ser o David, mas essa é a apuração do GE. Tá bom? Uma informação curtinha aqui e uma coisa que eu gosto muito, que é o respeito e a relação saudável entre clubes, mesmo que exista uma rivalidade. E se os clubes sempre tivessem essa postura, ajudaria a diminuir a temperatura das rivalidades exacerbadas aí entre torcida, principalmente as organizadas, tá? Infelizmente o John Textor teve uma notícia triste no final da semana passada e a sua mãe faleceu, e o Vasco fez questão de fazer um tweet, né, se solidarizando com a situação do John Textor. Vamos ao tweet do Vasco. É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Daily Lovett, mãe de John Textor, proprietário do Botafogo SAF. Desejamos muita força aos familiares e amigos nesse momento de profunda dor. E o John Textor fez questão de responder ao tweet do Vasco da seguinte maneira: obrigado aos nossos amigos do Vasco da Gama. Estou profundamente emocionado e profundamente grato por suas lindas palavras, e mandou ainda aí um emojizinho de coração feito com a palma das mãos, tá? Inclusive, desejar muito boa sorte ao Botafogo, nosso co-irmão aqui do Rio de Janeiro. Clássico esse que, inclusive, é denominado como clássico da amizade, via a boa relação que existe entre ambas as torcidas. Se provocam, se zoam no dia dos jogos, normal, mas há uma relação de respeito. Botafoguenses, quando vão a São Januário, são bem tratados, e o Vasco, quando vai ao Newton Santos, também, tá bom? Então, boa sorte ao Botafogo, que se recupere aí na temporada. Beleza? Agora vamos falar da grande notícia do dia que movimentou todo o noticiário. Eu tenho algumas informações minhas que, inclusive, eu cheguei a apurar. Então, vamos aqui agora destrinchar a situação do André Silva. Vamos lá. O André Silva é jogador que pertence ao Vitória de Guimarães. A carreira dele eu não vou repassar aqui. Quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, assiste o vídeo anterior. E qual é a situação? E aí, a gente vê que no futebol não tem certo e não tem errado. Quantas vezes você vê clubes torcerem o nariz porque o clube se acerta primeiro com o jogador, né, que ele tem interesse de contratar, e não faz a operação primeiro com o clube que detém os direitos econômicos do atleta. E às vezes se acerta com o jogador força a barra para deixar o clube, etc. E o clube, chateado com a forma que o clube que quer contratar age, inclusive breca a negociação ou até põe empecilhos e obstáculos. E o Vasco fez o caminho mais correto, né? O Vasco foi direto no Vitória de Guimarães e acertou. Ó, você quer quanto no jogador? Eu quero 4 milhões de euros. Então, pimba, toma aí, vou pagar parcelado em 3 anos. Você topa? Topa. Fechado. Agora pode ir lá negociar com o André Silva. E aí o Vasco caiu na hora de finalizar a negociação nesse empecilho. Faltava um acerto com o jogador. De clube para clube, ó, Zé Fininho, tudo acertado. E aí vamos recapitular e voltar alguns passos atrás para vocês entenderem a situação do São Paulo. O São Paulo foi direto no jogador. E aí o jogador é de Diadema, é de São Paulo, tem familiares, inclusive, que torcem para o São Paulo, e ele acabou optando em jogar pelo São Paulo, ao invés de jogar com o Vasco da Gama. O nome do jogador foi levado para ser debatido internamente no Vasco por uma indicação do Emiliano Dias, segundo apurou o GE. O Alexandre Matos tentou a contratação ali do atacante do Palmeiras. Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora aqui, na ponta da língua. Teve o Paulo Henrique do Inter e o Breno Lopes do Palmeiras. Essas negociações não foram à frente, pois não tiveram um aval da 777, e a 777 pediu mais nomes. E aí o Emiliano Dias sugeriu o nome do André Silva e o nome foi aprovado. Sendo que entre a indicação do Emiliano Dias e a aprovação por parte da 777, isso levou mais ou menos aí 20 dias. O São Paulo abriu as parabólicas, viu o jogador e opa, tem um cara interessante aqui no mercado dando sopa. E aí eles foram no André e o André preferiu jogar no São Paulo do que jogar no Vasco da Gama. O Vasco foi comunicado hoje mais cedo pelo staff do atleta de que eles estavam se retirando da negociação com o Vasco, porque o jogador já tinha um acerto com o São Paulo. Se tudo der certo entre São Paulo e Vitória de Guimarães, o negócio está sacramentado.
o Vasco não desiste do negócio, porque acredita mais no jogador e entende que ele chegaria para fazer dupla de ataque com o Verratti. Imaginei até que seria para ser uma sombra, para ser um jogador para brigar por posição com o Verratti, quando na verdade ele chegaria para a função do David. Óbvio que o jogo é jogado dentro de campo, ele teria que conquistar essa vaga, mas inicialmente ele tiraria o David do time titular e seria esse companheiro aí do Verratti. Lembrando que o André Silva tem a característica de jogar de 9, mas também joga fora da área. Não à toa o mapa de calor dele é todo preenchido no campo inteiro. Inclusive ele começa jogando de ponta e nas últimas temporadas que ele é mais direcionado para jogar de 9 ou até de ponta de lança, às vezes, atrás do atacante. Ele faz as 4 funções aí de ataque: centroavante, entre aspas, camisa 10 e os 2 lados do campo, tá? Um jogador canhoto de muita qualidade. E sobre a questão dele preferir ir ao São Paulo do que vir ao Vasco, acho algo super normal. O São Paulo hoje vai disputar uma Libertadores, é um clube que acabou de ganhar a Copa do Brasil, tem um astro internacional no elenco, que é o Lucas Moura, assim como nós temos aqui o Paê, lá também tem o Rafinha, o Rames Rodrigues e tal. Falando de mercado, gostando a gente ou não, o principal mercado do país é São Paulo, depois vem o Rio de Janeiro, e aí alternam-se de momentos em momentos. Às vezes o Rio Grande do Sul é o terceiro mercado do país, às vezes Minas Gerais, mas os principais centros do país é São Paulo, Rio de Janeiro, e aí terceiro e quarto ali, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tá bom? Então o jogador optou para ir por lá, e isso diz um pouco também sobre o Vasco, porque apesar do torcedor ter sempre na mente o Vasco, o Vascão, o gigantesco da colina, o Vasco ainda tem bastante a sua imagem arranhada. Inclusive, a grande mídia trata hoje o Vasco, e eu acho que até de forma correta, esportivamente falando. Ninguém que está falando de camisa, de tradição, de título, ninguém está falando disso, de momento, de esporte, nos últimos anos, o que tem disputado. O Fluminense é atual campeão da Libertadores, o Flamengo ganhou o que ganhou nos últimos anos, tem o melhor elenco reconhecidamente da América do Sul, e o Botafogo brigou pelo título brasileiro até ali as últimas rodadas. E o Vasco escapou do rebaixamento lá nos últimos minutos ali do segundo tempo com o gol do Serginho. Então o Vasco precisa readquirir a sua imagem, aquilo que sempre foi seu. E esse processo leva um tempo. Então o Vasco ainda paga um pouquinho por essa imagem ainda dos últimos anos. Veio da Série B, quase caiu de novo ano passado, e agora esse ano espera viver algo melhor, tá bom? Então vejo algo como super natural, nesse momento o jogador optar em ir ao São Paulo e não vir ao Vasco. E aí eu recebi uma informação de bastidor, que uma pessoa super importante do futebol teria feito um movimento aí de pedir ajuda, né, da rapaziada invadir lá as redes sociais do André Silva para ver se ajuda a sensibilizar o jogador a vir para cá. Como ele já deu, né, o feedback dele aí de que preferiria o São Paulo, eu não sei se isso vai mudar muita coisa não. O Vasco não está parado no mercado, faltam 9 dias para poder encerrar a janela de transferências e o Vasco já está movimentando outras situações, mas de olho ainda na situação do André, porque se não rolar um acerto lá entre Vitória de Guimarães e São Paulo, o Vasco pode dar o bote e entrar de novo no negócio. Mas o Vasco tem pressa porque a janela está fechando, tá bom? Então, o que a gente pode fazer, o que cabe a gente fazer é dar carinho, é tentar sensibilizar o jogador. Tá passando para vocês aí o Instagram dele, e a torcida do Vasco fez muito esse papel ontem, durante todo o dia. Eu fui dar uma olhada aqui, já tinha mais de 28 mil comentários no Instagram dele, que é Silva com 2 A's no final. Então, se você ainda quiser dar a última cartada, tentar dar uma sensibilizada, só eu fiz 3 comentários na publicação dele lá, tentando ajudar. O Casimiro foi lá, o estagiário, o narrador da TNT Esportes também. Nossa, tá me dando uns brancos. Eu tô esquecendo o nome da rapaziada do nada. Inclusive, já tive com ele. Um beijão. Nossa, tá na minha mente aqui. Branquinho, lourinho, narra bem pra caramba. Fugiu não. Tá? Então é isso, galera. Assim a gente vai encerrando a nossa primeira/segunda edição. Galera que pegou o trocadilho, pegou. E aí eu tô partindo daqui a pouquinho para gravar o Futebolaço Podcast com o Carlos Brasil, episódio 129. Nossa, tá passando rápido.
tá bom? Então quem quiser assistir, vamos falar muito de Vasco da Gama, óbvio, daquela temporada nebulosa da Série B de 2022. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários qual pergunta que vocês gostariam que eu fizesse ao Carlos Brasil, tá bom? Então eu espero vocês logo mais. E aí, antes de gravar o programa ou depois do programa, eu ainda volto e faço mais um videozinho pra vocês, valeu? Tamo junto e ó, 1xBet, parceira do canal Futebolaço, corre no link do primeiro comentário fixado, se cadastre lá e comece a apostar, valeu? Tamo junto!